Ao longo dos últimos anos, nós já analisamos diversos indivíduos perturbados neste canal. Pais e mães que fizeram coisas realmente terríveis com os próprios filhos. No índice de crueldade, este aqui está sem dúvidas no topo da lista. Uma mãe que tentou se livrar dos filhos mais de uma vez enquanto mantinha relações não ortodoxas com o cachorro da família. E foi olhando para a coleira que ela encontrou um meio para se livrar dos filhos para sempre. Lisa Rachelle Snyder era uma mãe solteira que morava em Albany Township, a aproximadamente 96 km da Filadélfia, na Pensilvânia. Ela tinha 3 filhos, Owen, de 17 anos, Connor, de 8 e Brinley, de 4 anos. Todos dividiam a casa com o cachorro da família. Já há alguns meses, familiares e amigos descobriram que Lisa estava cansada de ser mãe. Ela abertamente dizia que não tinha mais paciência com os filhos e entregava o mínimo de atenção possível. A mulher repetiu algumas vezes que estava sofrendo com depressão, entretanto não há informações públicas sobre o diagnóstico. Lisa estava sempre procurando uma desculpa para deixar os filhos com parentes ou na casa de amigos. A maior reclamação da mulher era de que não tinha tempo para ela, visto que passava o dia inteiro cuidando das crianças. Com o passar do tempo, ela começou a negligenciar os filhos em todos os aspectos: saúde, higiene e educação. A situação foi ruim o suficiente para ser apresentada como maus tratos, e ela perdeu a guarda das crianças temporariamente em julho de 2014. Nessa época, Lisa estava reclamando de um declínio em sua saúde mental, e esse comentário foi o que motivou o Estado de retirar as crianças. Elas foram devolvidas para Lisa cerca de 1 ano depois. Não há informações sobre o pai das crianças, mas, ao que tudo indica, ele não se fez presente. Foi por esse motivo que os filhos ficaram sob cuidado do Estado. Eles foram alocados no orfanato Berks até que voltaram para a mãe. Nos Estados Unidos, existe algo conhecido como CPS. A sigla significa Serviços de Proteção à Criança. São agências governamentais responsáveis por investigar e intervir em casos de abuso ou negligência infantil. Essa instituição continuou monitorando Liz e seus filhos durante 6 meses após a devolução das crianças. A mulher estava desempregada, alegava sofrer com transtornos mentais e se viu novamente cuidando de 3 crianças. Connor, o filho do meio, era uma criança que precisava de cuidados especiais. Ele realizava terapia ocupacional por diferentes razões. Connor tinha baixo controle de suas habilidades motoras, problemas de coordenação entre mão e olho e falta de destreza cognitiva. Seu campo de visão periférico também era comprometido. Todos esses problemas exigiam adaptações e preparo não apenas no ambiente, mas também dos familiares. Lisa se dizia esgotada com as necessidades de Connor, e era apenas um dos filhos. Apoiada na falta de tempo e recursos, ela raramente cozinhava. Sua alimentação era baseada em lanches, comida congelada, salgadinhos e bolachas. Ela estendeu essa alimentação aos filhos e trouxe mais um problema para Connor. Com apenas 8 anos de idade, ele já pesava quase 70 quilos. Alguns anos se passaram e Lisa continuou reclamando dos filhos e da saúde mental. Ela alegava ter depressão profunda e dizia já ter cogitado tirar a própria vida mais de uma vez. Lisa claramente precisava de ajuda profissional, mas não fica claro se ela procurou ou não. Mais de uma pessoa ouviu esses comentários e os filhos de Lisa foram novamente retirados dela em 2019. 6 meses depois, eles voltaram. Uma mulher de 27 anos de nome Megan conhecia a Lisa há quase 15 anos. O irmão de Megan namorou com Lisa durante um certo período, e esse foi o motivo pelo qual elas tiveram contato. Lisa e esse homem encerraram e reataram o namoro diversas vezes, até que chegou ao fim. Segundo Megan, Lisa era uma força positiva na relação. Ela ajudava o homem a ficar longe do álcool e sempre o buscava nos lugares quando necessário. Apesar de demonstrar ser uma influência positiva para o namorado, Lisa reclamou para Megan sobre sofrer com depressão e ansiedade. Ela revelou para a mulher que estava fazendo uso de medicamentos para aliviar os sintomas. Ela reclamou novamente sobre os filhos, não realizava mais as tarefas de casa e passava mais da metade do dia na cama. As crianças cresceram basicamente apoiadas uma na outra. Em algum momento de 2019, Lisa começou um relacionamento com outro homem. Esse relacionamento era online, e eles trocavam mensagens simulando o ato íntimo. Foi durante essa interação que Lisa revelou algo perturbador. A família tinha um cachorro, de nome Boomer. Era uma mistura de Pitbull e Husky. Enquanto trocava essas mensagens com seu namorado pela internet, Lisa confessou ter tido relações íntimas com o cachorro. E ela tinha fotos. Essas imagens grotescas foram enviadas para o namorado online enquanto o ato acontecia. No dia 13 de setembro de 2019, Lisa enviou novas fotos para esse homem, agora em posições diferentes. É impossível ler a mensagem enviada por Lisa e seguir as regras da plataforma ao mesmo tempo. Então, para o bem do vídeo, vamos fazer um resumo com palavras filtradas. Lisa disse ao namorado que gostava dos movimentos do focinho do cachorro, mas reclamou quando levou uma mordida. Era dessa forma que a mulher passava horas trancada em seu quarto,
enquanto os filhos cresciam sozinhos alimentados por bolachas e salgadinhos. Entre suas aventuras íntimas com o Boomer, Lisa também reclamou para esse namorado online sobre seus filhos. Ela não entrou em detalhes sobre os problemas de Connor, mas deixou claro que não estava feliz. Cansada de ser confrontada com as obrigações sempre que deixava o quarto, Lisa começou a desenhar um plano para se livrar dos filhos, de maneira permanente. O objetivo era se livrar dos dois menores, que eram os que mais precisavam de cuidados, Connor e Brinley. Lisa sabia que a CPS não removeria seus filhos permanentemente. Ela já tinha tentado 2 vezes. Sendo assim, ela optou pelo pior caminho possível. Lisa nunca esteve na lista das pessoas mais inteligentes do mundo, nem mesmo das mais inteligentes da rua. E geralmente são essas pessoas que se dizem capazes de cometer o crime perfeito. O seu plano era o seguinte: ela usaria as deficiências do filho Connor para simular que o garoto tivesse cometido suicídio, e ele o teria feito após assassinar a irmã menor. O suicídio de uma criança de 8 anos de idade é algo extremamente raro. Somar homicídio ao ato é um ponto totalmente fora da curva. A morte de Connor nunca seria vista dessa forma por nenhuma polícia do mundo. Seria necessário esgotar todas as outras opções antes de cogitar isso. Apesar de suas dificuldades e ambiente no qual vivia, o garoto era muito feliz. Ele sorria com frequência, se divertia com as brincadeiras mais simples e não era agressivo. Ele nunca foi visto ferindo animais e não parecia interessado pela morte. Sua relação com Brinley era boa e eles foram vistos brincando juntos por diferentes pessoas. Aquele plano simplesmente não fazia sentido. A morte das crianças formaria uma seta brilhante na direção de Lisa, que tinha motivação, acesso e meios. Mas, em sua cabeça perturbada, era o plano perfeito. Foi então que ela começou a moldar a realidade ao seu redor. Lisa enviou uma mensagem para a Megan no dia 16, dizendo que Connor tinha sofrido bullying na escola. Ela disse que o filho estava muito deprimido e que teria feito menções sobre tirar a própria vida. Essa mensagem soou muito estranho para Megan por um simples motivo. Foi ela quem buscou o garoto na escola naquele mesmo dia. Ela chegou ao colégio para encontrar Connor, cercado por amigos enquanto ria com eles. Eles pareciam participar de uma conversa saudável e amigável. O comportamento descrito na mensagem enviada por Lisa não era compatível com o que Megan tinha presenciado. Connor nunca mencionou sofrer bullying na escola e nunca reclamou sobre nada parecido. Um garoto de 8 anos teria dificuldades em esconder essas coisas de um adulto, e Megan provavelmente teria percebido. Essa mensagem de Lisa foi escrita pela mulher para fabricar motivação, mas o que ela conseguiu foi apontar para planejamento. No dia seguinte, Lisa fez os mesmos comentários para seu namorado online. Ela disse que o filho estava sofrendo bullying e tinha expressado vontade de pôr fim a tudo. Em uma das mensagens, ela escreveu: "Ele tem 8 anos, perdeu 11 quilos nas primeiras 3 semanas de aula. Meu coração está partido. Eu só tenho vontade de chorar." Essa melancolia passou em menos de 3 horas, quando os olhos de Lisa pararam no cachorro. Ela então tirou novas fotos para enviar ao namorado, um comportamento que não é esperado de alguém cujo filho estaria no cômodo ao lado, cogitando encerrar tudo. Ou ela não se importava o suficiente, ou era mentira, e ambas as opções são péssimas. No mesmo dia, Lisa seguiu o caminho percorrido por criminosos com o mesmo nível de capacidade cognitiva. Ela pesquisou no Google formas de matar alguém, mais especificamente, formas de fazer isso consigo mesmo. Vamos ver qual foi sua primeira pesquisa. Monóxido de carbono no carro, quanto tempo demora para morrer. Esse parece um método complicado demais para ser executado por uma criança de 8 anos, e dificilmente saberia que isso seria possível. Lisa percebeu isso e começou a pensar em outras formas de fazê-lo. Nesse meio tempo, ela continuou suas atividades com o cachorro da família. Ela enviou novas fotos ao namorado, agora completamente nua e com acessórios utilizados em sadomasoquismo. Lisa engajou em outras diversas atividades com o cão que, infelizmente, foram registradas em foto. Essa mulher poderia ter passado os próximos dias revendo suas prioridades, a fim de desistir do plano. Mas ela não o fez. Ao invés de interromper aquela insanidade, ela resolveu que precisava aprimorar suas habilidades como criminosa. Ela então teve a segunda ideia mais comum após consultar o Google: assistir a séries investigativas. Foi assim que ela conheceu a série que em tradução livre seria algo como Eu Quase Consegui Escapar. É uma série de documentários onde criminosos contam suas histórias de fuga, onde quase conseguiram a liberdade. Lisa não se atentou ao título, e buscou nessa série formas para cometer o crime perfeito. Uma crença comum e até ingênua entre pessoas como ela que acreditam que uma série de TV lhes entregará uma fórmula infalível para cometer crime. No dia 22 de setembro, Lisa desistiu de usar o carro e encontrou outro método para matar os filhos. Dessa vez, ela parecia interessada em forcas. Ela voltou ao Google para pesquisar coisas relacionadas sobre, mas não parecia ter abandonado completamente o método do carro.
Entre as pesquisas recentes, ela tentou descobrir se veículos híbridos também produziam monóxido de carbono. Ao fim do dia, ela descartou esse método e optou pela forca. Lisa acessou a página do Walmart e adquiriu uma coleira de cachorro. O item ficou disponível para retirada em uma unidade próxima. Connor e Brinley tinham medo do porão e nunca se atreviam a passar da escada. Entretanto, ambos receberam ordens para descer e brincar lá embaixo. Lisa já tinha decidido que mataria os filhos no porão, porém não naquele dia. O motivo pelo qual enviou os filhos para lá é desconhecido. Na manhã seguinte, perto das 9h30, Lisa deixou a residência a caminho do Walmart para buscar a coleira. Ela voltou e levou os 2 filhos menores para o porão. A ordem dos eventos a seguir é incerta. O que sabemos é que Connor e Brinley foram enforcados. Lisa ligou para a polícia às 16h30 daquele dia. Os agentes chegaram ao local em menos de 10 minutos, acompanhados pelo resgate. Eles passaram pela porta para encontrar as crianças penduradas pelo pescoço no porão. A distância entre os corpos era de aproximadamente 1 metro. Cadeiras estavam caídas abaixo dos pés e a coleira estava conectada a cabos presos em uma madeira de sustentação. Ela passava por ganchos e segurava cada pescoço em uma extremidade. Enquanto os agentes tentavam processar aquela cena terrível, Lisa chegava para apresentar uma investigação pronta. Ela comentou sobre o bullying que seu filho nunca sofreu e disse que ele teria tirado a própria vida. Quanto à irmã, Connor teria de alguma forma forçado a menina a fazer o mesmo. Lisa alegou que deixou o porão por alguns minutos para guardar algumas roupas. Ela parou para brincar com o cachorro e encontrou os filhos naquela condição. Ela dizia isso enquanto os paramédicos tiravam as crianças da forca para deitá-las no chão. O texto decorado de Lisa foi interrompido por uma descoberta que chocou a todos, em especial a mulher. Connor e Brinley estavam vivos. Os paramédicos foram capazes de ressuscitá-los via massagem cardíaca. Ainda inconscientes, mas com batimentos, eles foram levados ao hospital via helicóptero. O estado era grave e cada segundo importava. As chances de sequela eram grandes, mas o foco era salvar as crianças. Os sinais vitais apareceram em Connor e Brinley, ao mesmo tempo em que desapareceram de Lisa. A mulher ficou pálida e apresentou boca seca e palpitação, um comportamento que seria esperado para antes da chegada dos agentes, não depois. Connor e Brinley foram levados ao Hospital Lee Valley, em Cedar Crest. A condição de ambos era gravíssima, e eles foram imediatamente encaminhados à UTI. Eles foram conectados a aparelhos que mantiveram suas funções essenciais de maneira artificial. Uma escolta foi montada pela polícia no hospital enquanto a perícia ganhava acesso ao porão. E as condições do local eram no mínimo suspeitas. As vítimas eram crianças com menos de 10 anos, e tiveram uma janela de tempo muito curta para executar aquele plano. Além disso, Connor, que seria o mais velho, era ao mesmo tempo menos apto à função. Montar aquele dispositivo em tão pouco tempo exigia uma habilidade manual e coordenação motora que o garoto nunca teve. Ele fazia terapia justamente por falta dela. Acreditar que Brinley, de 4 anos, foi quem pendurou as coleiras era insanidade. A polícia conseguiu poder legal de busca e apreensão no mesmo dia e diversos itens foram retirados da casa para análise. Entre eles, a coleira que tinha sido presa no teto. O aparelho celular de Lisa também foi levado para análise, junto de 2 iPads e um notebook. É comum que todos os dispositivos eletrônicos sejam apreendidos em investigação como essa. Porém, na ocasião a polícia não encontrou um único aparelho. Um Samsung Galaxy, que foi usado por Lisa para adquirir a coleira. Convenientemente, ela alegou ter perdido o aparelho no mesmo dia. Lizzie Snyder foi levada a interrogatório enquanto seus aparelhos eram enviados para análise. Ela repetiu os comentários sobre Connor estar sofrendo bullying na escola e ter expressado vontade de fazer aquilo. Segundo Lisa, o garoto era alvo de piadas por suas dificuldades físicas e por estar acima do peso. Ela desenhou uma imagem completamente distorcida do filho e disse que ele sofria bullying diariamente. Isso o teria deixado nervoso, abrindo brecha para que a irmã fosse inserida no ato. Ela deu aos agentes uma ordem de eventos para aquele dia. A sua versão foi a seguinte: Connor chegou da escola e tentou jogar em seu notebook, porém o aparelho estava sem bateria. Ele não foi capaz de encontrar o carregador e decidiu descer ao porão para construir um forte. Essa era uma brincadeira que ele gostava de fazer, mas não no porão. Connor então pediu permissão para levar 2 cadeiras da cozinha para ajudar em sua construção. Lisa concordou desde que ele devolvesse as cadeiras depois. Os agentes então perguntaram se o garoto pediu para levar alguma outra coisa para o porão. A mulher respondeu que sim, a coleira que estava sobre a mesa. Lisa foi arrumar umas roupas, fumou um cigarro enquanto brincava com o cachorro e voltou ao porão. Segundo ela, esse foi um intervalo de aproximadamente 10 minutos. Quando desceu as escadas, encontrou os filhos pendurados no teto. Lisa alegou que tentou levantar o corpo da filha, mas não conseguiu. Ela tentou também com Connor, mas teve ainda menos sucesso.
Lisa alegou que transpira muito quando fica nervosa e não teria conseguido soltar os ganchos por causa disso. Ela então correu para cima e ligou para a polícia. Os detetives tiveram dificuldades em acreditar nessa versão e chamaram outras pessoas para conversar. Eles interrogaram Megan, alguns funcionários da escola para contexto sobre o bullying e também Owen, o filho mais velho de Lisa. Foi unânime o comentário de que Connor nunca expressou sentimentos negativos sobre si mesmo. Ele não era perseguido na escola e não era violento. Megan e Owen também afirmaram que ambos Connor e Brinley tinham muito medo do porão e jamais desceriam lá por vontade própria. A polícia também conversou com a terapeuta de Connor e descreveu todos os desafios do garoto. Segundo essa mulher, era praticamente impossível que alguém com as deficiências dele fosse capaz de executar tal ato em menos de 10 minutos. Os nós na coleira foram apresentados para essa profissional que afirmou que Connor não seria capaz de fazê-los. Para trabalhos manuais complexos, o garoto levava o dobro do tempo de uma criança da mesma idade. Ele tinha dificuldade em encontrar o centro de objetos, e quando lidava com cordas ou cadarços, um lado sempre ficava muito maior que o outro. A coleira foi amarrada exatamente no centro do suporte. Owen ainda morava na casa nessa época, mas não estava lá naquele momento. Seu álibi foi confirmado por diferentes pessoas que o viram em um local muito distante naquele horário. Owen confirmou que seu irmão gostava de construir fortes, mas apenas o fazia na sala. Ele viu Connor e Brinley no porão apenas uma única vez durante toda a vida. Aquele era um local da casa que eles definitivamente não visitavam. Com os filhos na UTI entre a vida e a morte, Lisa começou a enviar mensagens para Megan posando como mãe destruída. Os danos causados eram severos demais e os médicos pediram para que ela se preparasse para o pior. Segundo Lisa, em pouco tempo ela precisaria tomar a decisão mais difícil de sua vida, sugerindo a escolha por desligar os aparelhos ou não. Megan expressou seus sentimentos e Lisa respondeu. Ela disse que não conseguia mais chorar e que estava completamente destruída. Ela disse que milagres acontecem, mas deixou claro que não iria nutrir esperanças. Apenas para contexto, o nome censurado na mensagem de Lisa é provavelmente o do seu filho mais velho. De qualquer forma, a recuperação de Connor e Brinley significava o fim da vida de Lisa. Se eles acordassem, poderiam contar o que realmente aconteceu. E é perturbador pensar que essa mulher estava ao lado dos filhos na UTI, rezando para que eles morressem. No dia 26, Lisa entrou em contato com o Megan novamente, dessa vez com notícias ainda piores. Os médicos avisaram que fariam alguns últimos testes para fim da investigação, mas que infelizmente Connor e Brinley não iriam acordar mais. Os danos foram graves demais e eles não sobreviveriam fora dos aparelhos. As funções essenciais foram mantidas artificialmente, mas já não havia mais vida. Lisa disse que os aparelhos seriam desligados nos próximos dias e terminou dizendo que os filhos iriam para o paraíso viver com Jesus. Megan mais uma vez expressou seus sentimentos. No dia 27, os aparelhos foram desligados. Connor e Brinley foram declarados mortos minutos depois. O legista apontou a causa da morte como enforcamento. Com os dois oficialmente mortos, a investigação passou de tentativa para homicídio. Lisa percebeu que todos os olhares se voltaram para ela. Além de se declarar inocente, ela ainda criou uma página no Facebook, em memória dos filhos. Nesse grupo ela compartilhou fotos das crianças e escreveu mensagens como: "Cada dia fica mais difícil. Eu sinto tanta falta de vocês dois." Mais de 1.500 pessoas participaram do grupo e a esmagadora maioria oferecia suporte para Lisa. É uma situação realmente terrível e é impossível imaginar a dor de uma mãe ao encontrar uma cena trágica como aquela. Ou ao menos, para a maioria das mães. A polícia sabia que Lisa não era uma delas. Ela na verdade estava usando a página para monitorar o assunto e moldá-lo. Ela apagava comentários questionando a capacidade de Connor de fazer aquilo e deixava apenas as mensagens positivas. Nesse meio tempo, Lisa pediu para que Megan levasse seu cachorro. Ela empurrou o cão com seus brinquedos e ração, dizendo que mal ficava em casa e, portanto, queria um lugar melhor para Boomer. E isso vinha de uma pessoa que passava boa parte do dia trancada no quarto. O problema é que controlar a narrativa em uma página é completamente diferente de controlar os pensamentos das pessoas. Muitos ainda questionavam como Connor poderia fazer algo assim, enquanto outros já apontavam para Lisa. Ela começou a ficar irritada quando seus amigos e familiares começaram a duvidar dela. E como não era capaz de censurar o mundo real, passou a reclamar com eles via mensagens de texto. Lisa continuou alegando ser inocente e dizia que seus familiares iriam se arrepender ao fim da investigação, quando vissem que ela não seria presa. Acontece que Lisa não tem histórico em estar certa em suas previsões, e ela acordou com a polícia batendo em sua porta no dia 2 de dezembro, 2 meses e meio após a morte dos filhos. Lizzie Snyder foi algemada e presa. Ela recebeu 2 acusações por homicídio em primeiro grau, 2 por homicídio em terceiro grau, quando a morte não é intencional, 2 acusações por maus tratos a crianças, ato íntimo com animais e crueldade com animais. Por fim, ela recebeu uma última acusação por fabricar, manipular ou destruir evidências.
referente ao Samsung desaparecido. Boomer foi adotado por uma família da West Virginia. Hoje ele está feliz e saudável ao lado da família que o acolheu. A acusação por homicídio em primeiro grau remove a possibilidade de fiança. Sendo assim, a única opção de Lisa era responder ao processo em restrição de liberdade. A pena capital é uma opção na Pensilvânia, e acusada por duplo homicídio poderia ser uma realidade. Lisa foi ao julgamento no final de dezembro. Ela negou cada uma das acusações, até mesmo as que faziam referência ao cachorro, cujas fotos foram apresentadas à juíza. Lisa não tinha dinheiro e precisou solicitar um advogado do estado. Ele imediatamente começou a trabalhar na alegação de insanidade. A investigação mostrou que Lisa já estava descontente com os filhos há muito tempo. Ela teria assassinado ambos e forjado uma cena para culpar Connor. A incapacidade do garoto para realizar trabalho manual era o ponto mais forte, ao lado da falta de motivação. Lisa continuou alegando ser inocente e concordou em seguir com a declaração de insanidade. O julgamento se arrastou por quase 4 anos. Lisa voltou a ficar à frente do juiz em março de 2022. A defesa da criminosa não conseguiu explicar as evidências e, portanto, lutou para tentar removê-las do processo via brechas jurídicas. Eles falharam e a apelação de insanidade foi negada. Diante das fotos, o promotor concordou que Lisa sofria com transtornos mentais, mas insanidade não era um deles. Em setembro de 2024, Owen, agora com 22 anos de idade, aceitou depor contra Lisa. Ele disse que ela não era mais sua mãe e confirmou que Connor nunca reclamou de sofrer bullying. No dia 17 de outubro de 2024, Lizzie Snyder foi considerada culpada por todas as acusações. Ela foi condenada a 2 penas consecutivas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, seguidas de 8 a 17 anos adicionais em regime fechado pelos atos com o cão e destruição de evidência. Lisa falhou na execução do plano, falhou em fabricar a cena, falhou em controlar a narrativa, mas principalmente falhou como mãe. Connor Snyder faleceu aos 8 anos de idade, vítima de enforcamento. Ele era um garoto feliz que, apesar do meio no qual vivia, era capaz de sorrir. Mesmo com todos os seus problemas e dificuldades, Connor foi capaz de fazer muitos amigos na escola. As professoras o adoravam e sua personalidade cativou a todos. Ele infelizmente nunca mais poderá buscar conforto em seus fortes de almofadas. Brinley Snyder faleceu aos 4 anos de idade, via enforcamento. A garotinha nunca entendeu o motivo de sua mãe estar amarrando a coleira em seu pescoço. Brinley era apaixonada por Connor e era seu irmão preferido. Eles passaram horas brincando juntos e era para ele que ela olhava quando estava com medo. Infelizmente, seus sonhos foram levados por uma mulher que, apesar de parir 3 crianças, nunca foi mãe. Mas no fim, Lisa atingiu seu objetivo. Ela queria um tempo só para ela, e conseguiu. Hoje, aos 42 anos de idade, Lizzie Snyder encontra-se encarcerada na instituição correcional estadual Muncie, na Pensilvânia, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.